Ester. Passado, presente e futuro. Uma mensagem viva para hoje. Você sabia que o livro de Ester é o único da Bíblia que não menciona o nome de Deus? Esse estudo é mais uma produção da Academia Teológica Gladiadores de Fé. Poucas histórias bíblicas conseguem unir tanta emoção, suspense, risco e vitória quanto a de Ester. O livro que leva o seu nome, situado no Antigo Testamento, é uma narrativa onde a mão de Deus, embora não mencionada diretamente, está presente em cada detalhe. A vida de Ester é um exemplo de como Deus pode levantar pessoas improváveis, em lugares inesperados, para cumprir um propósito grandioso. No passado, Ester foi uma jovem judia simples, levada ao palácio e coroada rainha em circunstâncias que pareciam meramente políticas. No presente, sua história inspira a Igreja a viver em fidelidade, coragem e propósito. E olhando para o futuro, o livro de Ester aponta para a vitória final de Deus sobre o mal e a preservação de seu povo. Ester no passado, contexto histórico e sua vida. O livro de Ester se passa no reinado de Assuero, Xerxes I, 486-465 a.C., rei do vasto Império Persa. Seu império ia da Índia até a Etiópia, abrangendo 127 províncias. Era um reino de glória, mas também de intrigas e conspirações. Os judeus neste período viviam no exílio, muitos ainda espalhados após a destruição de Jerusalém. É nesse contexto que surge a figura de Ester, uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Quando o rei Assuero depôs a rainha Vasti, foi realizado um concurso de beleza para escolher uma nova rainha. Ester foi levada ao palácio e, pela graça de Deus, conquistou o favor do rei e se tornou rainha. Enquanto Ester vivia no palácio, seu povo enfrentava uma ameaça terrível. Amã, um alto oficial do rei, cheio de orgulho, odiava Mardoqueu porque este se recusava a se prostrar diante dele. Movido por ódio, Amã planejou exterminar todo o povo judeu, convencendo o rei a assinar um decreto de morte. A situação era desesperadora. Um decreto real não podia ser revogado. Ester, no entanto, foi desafiada por Mardoqueu. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ester 4,14. Essa frase é o centro do livro. Ester estava no palácio não por acaso, mas por um propósito divino. A coragem de Ester. Ester tomou uma decisão ousada. Arriscar a própria vida para interceder por seu povo. Aproximar-se do rei sem ser chamada significava a morte, a menos que ele estendesse o cetro. Após jejuar e pedir que o povo jejuasse com ela, Ester se apresentou diante do rei. Ele estendeu o cetro e ouviu seu pedido. Com sabedoria, Ester preparou 2 banquetes, expôs o plano maligno de Amã e conseguiu reverter o decreto. Amã acabou sendo enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu, e os judeus foram autorizados a se defender, obtendo vitória sobre os inimigos. Assim, através da vida de uma mulher improvável, Deus preservou seu povo da destruição. Ester no presente. Lições para os dias de hoje. A história de Ester é muito atual. Apesar de se passar há mais de 2.400 anos, carrega princípios poderosos para nossa vida espiritual, social e comunitária. O propósito da providência. Ester nos mostra que nada é acaso. O que parecia uma coincidência, uma jovem judia se tornar rainha da Pérsia, era parte do plano divino. Hoje, muitas vezes não entendemos por que passamos por determinadas situações. Mas a história de Ester nos lembra que Deus tem o controle. Se você está em um lugar difícil, lembre-se de que pode estar ali porque Deus tem um propósito através de você. O valor da coragem. Ester arriscou a vida para salvar seu povo. Isso fala da coragem de se posicionar mesmo quando há riscos. Vivemos em um tempo em que a fé cristã muitas vezes é questionada, ridicularizada ou atacada. Precisamos de coragem para nos posicionar em defesa da verdade. No trabalho, na escola, na família,
Ser cristão exige coragem para não negar a fé e para se manter firme nos valores de Deus. O poder da unidade. Quando Esther pediu ao povo que jejuasse com ela, demonstrou que a vitória não viria apenas pela posição de rainha, mas pela união e dependência de Deus. Isso ensina que a igreja precisa estar unida em oração e jejum para vencer os desafios espirituais. O papel das mulheres na obra de Deus. Esther é um testemunho do papel essencial da mulher na história da salvação. Deus a levantou em um império pagão para ser protagonista. Isso reforça que hoje, mulheres são chamadas por Deus para servir, liderar, influenciar e fazer diferença no reino. A reversão do mal. O livro mostra a inversão dos papéis. Amã planejou destruir os judeus, mas acabou destruído. Isso nos lembra que Deus é justo, e aquilo que os ímpios preparam contra o seu povo, no fim, se voltará contra eles. Esther no futuro. Profecia e esperança. O livro de Esther também aponta para o futuro, trazendo mensagens proféticas e escatológicas. O povo de Deus preservado. Assim como os judeus foram preservados da destruição, a Bíblia garante que, no fim dos tempos, Deus também guardará seu povo. O livro de Esther é um prenúncio de como Deus intervém na história para que seu povo nunca seja exterminado. Cristo como verdadeiro intercessor. Esther intercedeu diante do rei, arriscando a vida. No futuro, essa figura aponta para Cristo, nosso verdadeiro intercessor, que se colocou diante de Deus em nosso favor, não apenas arriscando, mas dando a sua própria vida. A vitória final sobre o mal. Amã simboliza Satanás, o inimigo do povo de Deus. Seu fim trágico aponta para a derrota final do maligno. Assim como o povo celebrou a vitória com a festa de Purim, nós também celebraremos no futuro as bodas do Cordeiro, quando a vitória de Cristo será completa. O chamado da igreja. O quem sabe se para tal tempo como este ecoa no futuro da igreja. Vivemos dias desafiadores e cada cristão é chamado a entender que está aqui por um propósito. O futuro do reino depende de pessoas dispostas a se posicionar como Esther. A mensagem do livro de Esther para hoje. O livro de Esther não é apenas uma narrativa histórica, mas um chamado para a igreja moderna. Suas mensagens principais são: Deus está no controle, mesmo quando não o vemos diretamente. Cada posição tem um propósito. Não estamos onde estamos por acaso. O silêncio diante do mal é cumplicidade. Precisamos nos posicionar. A oração e o jejum são armas espirituais poderosas. A vitória é certa para o povo de Deus. Parábola ilustrativa. Imagine uma cidade ameaçada por um incêndio devastador. Todos correm desesperados, mas há uma jovem que tem acesso à única chave do reservatório de água. Ela sabe que abrir aquele reservatório pode salvar milhares, mas isso exige coragem. Há guardas e riscos em expor-se. Se ficar em silêncio, talvez se salve individualmente, mas a cidade arderá. Se agir, poderá perder tudo, mas salvará a muitos. Assim é a história de Esther, e assim é a nossa missão como cristãos hoje. Temos a chave da esperança, que é o Evangelho, e não podemos escondê-la. Na práticas para os nossos dias. Reconheça que você está onde está por um propósito de Deus. Tenha coragem para se posicionar, mesmo que custe caro. Não subestime o poder da oração e do jejum. Use sua influência para ajudar outros, não apenas a si mesmo. Lembre-se de que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não tema os decretos do mundo. Confie no decreto de Deus. Tenha esperança. O mal pode parecer forte, mas Deus sempre tem a palavra final. Portanto, Esther foi uma jovem que ousou acreditar que não estava no palácio por acaso. Sua história revela a providência divina no passado, inspira coragem no presente e aponta para a vitória final no futuro. A mensagem central do livro é clara. Deus levanta pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. E hoje,
Ele continua nos chamando a viver como Ester, com fé, coragem e compromisso. Assim como Ester ouviu o chamado, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Nós também somos convidados a viver com propósito, sabendo que fomos colocados neste tempo e lugar para sermos luz e sal, preservando a vida e anunciando a vitória de Cristo.